Ele foi encontrado caído numa estrada francesa, o corpo rígido pelo frio, vestido em tecidos estranhos que nenhum camponês ousava tocar. Alguns juraram que era um fantasma oriental. Outros, que era um espião que jamais abriu a boca. Mas a verdade era ainda mais incômoda. Aquele homem havia mudado a França sem jamais desembainhar uma espada. Essa é a história do samurai que salvou um império apenas com silêncio. Um silêncio que atravessou mares, confundiu cardeais, fascinou reis e plantou sementes invisíveis em um país à beira da ruína. Parece ficção, mas não é. É história, só que contada como você nunca ouviu antes. Então, se você está pronto para mergulhar em segredos que nem seus professores ousariam sussurrar, faça agora parte da nossa irmandade. Inscreva-se no canal, deixe o like para que essa história chegue a mais pessoas, e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber até onde o eco desse silêncio pode chegar. Aperte bem o cinto porque esta não é uma simples aula de história. É uma viagem noturna, com cheiro de vela apagada e o frio cortando pelas frestas das paredes de pedra. Um daqueles relatos que poderiam muito bem ser uma série da HBO. Mas aqui, é só você, sua imaginação e o som da minha voz. O corpo encontrado na neve. Ele foi encontrado de bruços, a pele endurecida pelo gelo, os olhos semicerrados como se observassem ainda a estrada lamacenta que o havia tragado. A neve cobria-lhe os ombros como um sudário improvisado, e os camponeses que o descobriram recuaram, fazendo o sinal da cruz. Não era apenas um morto qualquer. Ele usava tecidos que pareciam pertencer a um outro mundo. Tecidos que contavam histórias de mares distantes. Tecidos que sussurravam um nome: Japão. Era o corpo de um samurai. O choque percorreu a vila como um trovão. Um samurai? Em terras francesas? Isso não cabia na lógica de ninguém. Para os aldeões, acostumados a camponeses esfarrapados e nobres vestidos de lã pesada, aquele homem parecia uma aparição. Alguns disseram que era um enviado dos céus, outros murmuraram que se tratava de um demônio oriental castigado por Deus. A verdade, porém, era mais incômoda. Ele não era fantasma, nem santo. Era o eco vivo de uma história esquecida. Os soldados locais chegaram horas depois. Examinaram o corpo com hesitação, como se tocar nele fosse desencadear alguma maldição. Não havia espada, não havia sangue. Apenas silêncio. E foi esse detalhe que deixou a todos intrigados. Como um samurai podia morrer sem lutar? O rumor se espalhou como fogo pelas tavernas próximas. Um guerreiro oriental caiu sem sequer desembainhar sua lâmina. O paradoxo queimarava a mente de todos. No entanto, essa morte não era o começo. Era o final. Um final que escondia atrás de si uma trama que atravessava oceanos e palácios. Cartas secretas e olhares silenciosos capazes de fazer tremer cardeais e nobres franceses. Para entender por que aquele corpo jazia ali, rígido e abandonado, era preciso voltar no tempo. Era preciso reconstruir a trilha que o trouxera até a neve da França. Imagine a cena. Uma pequena estalagem iluminada por velas, camponeses embriagados discutindo sobre impostos, e de repente, alguém bate à porta, ofegante, anunciando a visão de um oriental caído do céu. É como se hoje alguém entrasse num bar rural, dizendo que havia um astronauta morto no meio da estrada. O choque cultural era tão grande que nem os mais bêbados ousavam rir. O silêncio dominou, e com ele, o medo. As autoridades locais, em vez de buscarem respostas, buscaram culpados. Se morreu aqui, algo de errado foi feito, murmuravam. Talvez bruxaria, talvez heresia, talvez espionagem. Sempre havia um culpado conveniente. E o mais conveniente, claro, era o morto. Afinal, cadáveres não se defendem. Cadáveres não explicam nada. Cadáveres só aumentam os boatos. A igreja logo foi envolvida. O corpo foi levado para um mosteiro próximo, onde monges tentaram decifrar os símbolos bordados nas roupas. Eram flores, ondas, pássaros de um estilo que jamais tinham visto. Alguns arriscaram chamar aquilo de diabólico, como sempre faziam quando não entendiam nada. Outros, mais atentos, perceberam que havia ali uma mensagem. Não uma mensagem escrita, mas uma estética. Uma forma de existir que a Europa ainda não conhecia. O mais curioso é que o morto não parecia derrotado. O rosto, embora rígido,
carregava uma serenidade quase insultuosa. Como se tivesse escolhido aquele fim. Como se soubesse que seu silêncio final ecoaria mais alto do que qualquer espada desembainhada. Um paradoxo que não se encaixava nos relatos europeus. Eles queriam mártires ensanguentados, hereges queimados, soldados despedaçados. Mas o que tinham diante de si era só paz. E paz, em plena França do século XVII, era uma heresia ainda maior. Era um tempo em que todos gritavam: reis contra nobres, católicos contra protestantes, generais contra generais. E aquele homem estranho ousava morrer em silêncio. Um silêncio que não combinava com nada do que estava acontecendo no país. Era quase como se zombasse deles, como se dissesse: vocês matam demais, eu não preciso disso para vencer. Aos poucos, aquele cadáver virou lenda. Nas tabernas de Bordeaux, diziam que um samurai havia vindo desafiar o rei Luís XIII e fora envenenado. Em Paris, murmuravam que o cardeal Richelieu o havia mandado calar para sempre. No interior, havia até quem jurasse que ele era um emissário do próprio diabo, castigado por ousar negociar com hereges. O morto deixara de ser um homem. Tornara-se uma tela em branco para a imaginação coletiva. E como toda tela em branco, pintaram nele os medos mais convenientes. O medo do estrangeiro. O medo do silêncio. O medo daquilo que não se entende. A morte de um único homem se tornara espelho de uma nação inteira que não suportava olhar para si mesma. A França queria explicações, mas o corpo não respondia. O corpo apenas gelava, endurecia, permanecia. O mais intrigante é que entre os pertences do morto não havia armas, nem ouro, nem cartas oficiais. Havia apenas papéis soltos, manuscritos incompletos, palavras fragmentadas, palavras que falavam de disciplina, de paciência, de honra, palavras que não pertenciam à tradição francesa. Palavras que soavam como sementes plantadas. Ninguém percebeu, mas aquelas sementes germinariam. Com o tempo, os monges copiaram trechos, os nobres os comentaram em segredo, e algumas frases chegaram até os ouvidos do rei. Luís XIII, jovem e inseguro, fascinou-se com aquelas ideias estranhas vindas do Oriente. Não assumiria publicamente, claro, um rei não se inspira em cadáveres. Mas na calada da noite, ele lia. Lia e refletia. E cada linha era uma provocação ao seu próprio papel como monarca. O corpo, então, foi enterrado discretamente, sem pompa nem registros oficiais. Mas seu silêncio já estava vivo demais para ser enterrado junto. O que havia começado como uma curiosidade mórbida estava prestes a se transformar em algo muito maior. Uma mudança sutil, invisível e devastadora na forma como a França se enxergava. O morto era só a ponta do iceberg. E aqui está o ponto que ninguém percebeu. Aquele corpo não caiu por acaso na neve francesa. Ele era o último ato de uma longa peça que havia começado anos antes, quando um navio japonês despontou no horizonte da Europa. Para entender por que aquele samurai morreu sem espada, precisamos voltar ao início de sua jornada. E esse início começa com um barco. O barco. Quebrando o horizonte. O navio apareceu como uma mancha escura contra o brilho pálido do Atlântico. Marinheiros portugueses, acostumados a verem embarcações vindas das Índias, pararam boquiabertos. Aquilo não era uma nau comum. Era mais baixo, mais largo, com velas estranhas e ornamentos que pareciam símbolos mágicos. Alguns cruzaram os dedos, temendo que fosse um presságio. Outros só queriam entender como um pedaço do Japão havia rasgado o horizonte europeu. A chegada não passou despercebida. Em Lisboa, a notícia correu como pólvora. Um navio japonês chegou até nós. Não era só comércio. Não eram apenas especiarias. Era a materialização de um mundo que os europeus só conheciam por rumores. E dentro daquele casco úmido, um grupo de homens trajava roupas que desafiavam qualquer explicação. Tecidos leves, estampas extravagantes, sandálias de palha. Tudo em contraste brutal com a lã grossa e os casacos pesados dos portugueses. Entre eles, um homem chamava a atenção. Não pela voz, mas justamente pela ausência dela. Enquanto outros falavam, negociavam, apontavam mapas e símbolos, ele permanecia imóvel, observando. Seus olhos estreitos percorriam o ambiente como lâminas.
Era Hasekura Tsunenaga, um samurai que, ironicamente, não trazia espada. Sua arma era outra. Invisível, mas letal. Os mercadores portugueses se perguntavam: que diabos eles querem? Acostumados a barganhar em ouro, prata e especiarias, não conseguiam decifrar aqueles orientais que ofereciam presentes estranhos. Caixas de madeira com desenhos minuciosos, papéis cobertos por ideogramas e até bonecos articulados que se mexiam como se tivessem alma. Os europeus riam, mas riam nervosos. Era como rir diante de algo que você não entende. O choque cultural era inevitável. Os japoneses olhavam para a comida europeia como se fosse comida de porco. Pães duros, queijos mofados, vinhos azedos. Do outro lado, os portugueses zombavam dos hashes, aqueles pauzinhos finos usados para comer. Imagine o garfo da Idade Média, só que dividido em dois e ainda mais inútil, resmungavam. Mas por trás das risadas, havia desconforto. O desconforto de perceber que o mundo era muito maior do que sua aldeia mental. Hasekura, no entanto, não riu. Nem zombou. Seu silêncio era absoluto, e esse silêncio o tornava ainda mais perturbador. Quando alguém o encarava, desviava. Quando lhe faziam perguntas, ele respondia com gestos mínimos. Era como se carregasse dentro de si um enigma que ninguém poderia decifrar. Em pouco tempo, os boatos começaram. Ele é o verdadeiro líder, murmuravam os portugueses. E estavam certos. A viagem de Hasekura não era turismo. Era diplomacia. Ele fora enviado pelo Japão em uma missão impossível: negociar alianças, abrir portas, criar pontes entre dois mundos que não falavam a mesma língua nem partilhavam a mesma visão de existência. Era como pedir a um gamer medieval para instalar o Windows. Diferenças demais, códigos demais, mundos que não se encaixavam. Mas era justamente nessa fricção que algo novo poderia nascer. A entrada oficial em Lisboa foi teatral. O navio foi recebido com desfiles, bandeiras e padres curiosos. Mas o que mais impressionou foi o contraste. Enquanto os nobres portugueses vestiam suas melhores peles, Hasekura caminhava com kimono simples, sem ostentação. A diferença era tão gritante que parecia uma piada. De um lado, pavões barulhentos. Do outro, um corvo silencioso. E adivinha quem chamou mais atenção? O público europeu, faminto por exotismo, correu para ver os japoneses. Crianças apontavam, mulheres sussurravam, homens olhavam com desconfiança. Era como um espetáculo vivo. Só que, nesse teatro, quem estava no palco não era bufão. Era um emissário de uma cultura que, embora distante, parecia carregar um código mais sólido do que toda a pompa europeia. Logo, a notícia ultrapassou fronteiras. Na França, Richelieu e Luís XIII ouviram falar do estranho grupo vindo do Oriente. Um samurai sem espada que fala pouco, mas impressiona muito, diziam os relatórios. Intrigados, decidiram abrir as portas. Afinal, em meio a guerras religiosas, qualquer novidade que pudesse ser usada como símbolo político era bem-vinda. A viagem, no entanto, não foi fácil. Hasekura e seus companheiros enfrentaram estradas lamacentas, cidades cheias de peste e olhares carregados de desprezo. Para muitos europeus, eles eram curiosidades exóticas, nada mais. Mas para outros, eram ameaças. Agentes de uma cultura que não se deixava dominar pela cruz ou pela coroa. E esse contraste alimentava tanto fascínio quanto ódio. Hasekura não se abalava. Caminhava sempre em silêncio, absorvendo tudo como se fosse um escriba invisível. Quando via mendigos caídos nas ruas francesas, franzia o senho, mas não comentava. Quando observava padres vendendo indulgências, apenas desviava o olhar. Seu silêncio era o espelho mais cruel. Refletia a miséria da Europa sem precisar de uma única palavra. E foi esse silêncio que começou a intrigar os franceses. Nobres acostumados a discursos inflamados não sabiam lidar com alguém que simplesmente não falava. Era como tentar brigar com um muro. E quanto mais tentavam arrancar dele uma reação, mais ridículos pareciam. O samurai sem espada estava vencendo batalhas invisíveis que nenhum general conseguia enxergar. A chegada do barco japonês à Europa foi só o prelúdio. Uma fagulha que parecia pequena, mas que acenderia incêndios políticos e culturais nos corredores do poder francês. A partir daquele momento, a presença de Hasekura deixava de ser apenas uma curiosidade diplomática.
Ele se tornava uma ameaça sutil, um enigma que nem o cardeal Richelieu sabia decifrar. E como toda boa história, o silêncio desse homem só ficaria mais ensurdecedor com o tempo. Porque o que parecia apenas uma viagem de cortesia era, na verdade, o início de uma reviravolta histórica. E essa reviravolta começaria em Paris. O samurai sem espada, ele entrou no Salão Dourado de Paris sem carregar nada que brilhasse. Nenhuma espada, nenhum elmo, nenhum troféu de guerra. Apenas um kimono simples, uma postura ereta e um silêncio que parecia zombar de todos aqueles nobres franceses que falavam demais. O contraste era grotesco. Plumas, perfumes e joias de um lado, serenidade e calma do outro. E como sempre acontece, foi o silêncio quem venceu. Os nobres o chamavam de samurai. Mas aquilo era só uma etiqueta, uma palavra estrangeira que dava a eles a falsa sensação de controle. Se sabemos o nome, sabemos o que é, pensavam. Pobres ingênuos. O homem à frente deles não precisava de definições ocidentais. Ele era disciplina em carne e osso. Ele era a ausência de ruído em uma corte que vivia de gritos. É curioso. Enquanto generais franceses passavam a vida inteira se exibindo em desfiles militares, Tsunenaga não precisava de nada disso. Seu corpo já era um estandarte. A cada passo contido, a cada olhar sem pressa, ele fazia os nobres se sentirem como crianças mimadas. Imagine a cena. Um rei cercado de aduladores barulhentos sendo desarmado por um estrangeiro que nem sequer abre a boca. É a versão do século XVII, de perder uma discussão no Twitter sem que o outro lado responda nada. O choque era tão forte que alguns passaram a desconfiar. Como pode um samurai não ter espada? A ironia é que justamente por não portar arma, ele parecia ainda mais perigoso. Porque o que não se vê, sempre assusta mais. Um homem com espada é previsível. Corta, mata, sangra. Mas um homem que nada exibe, pode tudo. É a mesma lógica de quando você entra num quarto escuro e ouve passos. O medo está naquilo que não enxerga. Nos banquetes, a cena se repetia. Os franceses bebiam, gritavam, competiam para ver quem contava a maior anedota. E Hasekura permanecia imóvel, apenas mastigando devagar, como se fosse dono do tempo. Esse contraste irritava profundamente os nobres, porque eles viviam de espetáculo. E o japonês, sem abrir a boca, roubava o palco inteiro. Richelieu ouviu relatos. O cardeal, mestre da intriga, não suportava ser eclipsado. Mandou espiões observar o estrangeiro. Mas o que podiam relatar? Ele não disse nada. Ele apenas olhou. Ele comeu em silêncio. O próprio Richelieu, que dominava a arte da manipulação pela palavra, ficou desconcertado. Como manipular alguém que não lhe dá material algum? Era como tentar fazer fofoca com uma parede. Enquanto isso, Luís XIII observava de longe. O jovem rei, sempre inseguro sob a sombra do cardeal, começou a sentir algo diferente. O samurai lhe parecia não apenas exótico, mas inteiro. Luís, que vivia dividido entre obediência e rebeldia, viu naquele estrangeiro uma integridade que ele próprio não possuía. Era quase insultuoso, um forasteiro lhe mostrando o que era ser rei. A ironia maior é que Hasekura nunca quis impressionar ninguém. Seu silêncio não era calculado, era natural. Era produto de uma cultura em que falar demais era fraqueza, e agir com calma era sinal de força. Para os franceses, isso era incompreensível. Eles viam conspiração onde só havia disciplina. E talvez seja essa a maior lição. Quando o inimigo não entende você, já está em desvantagem. A corte, é claro, tentou testá-lo. Houve quem fizesse piadas grosseiras, imitando gestos orientais para arrancar risadas. Houve quem perguntasse com sarcasmo se ele havia esquecido sua espada no Japão. Ele nada respondeu. Apenas olhou. E aquele olhar, dizem, fez o salão inteiro silenciar. Porque havia algo nos olhos dele que nenhum riso conseguia sustentar. É aqui que nasce a verdadeira força dos samurais sem espada. Ele não precisava cortar carne para ferir. Ele cortava egos, cortava máscaras, cortava o barulho inútil que sustentava a corte francesa. E de certa forma, era mais letal do que qualquer duelo. Porque enquanto espadas matam corpos, o silêncio mata reputações. Alguns começaram a temê-lo. Outros, a venerá-lo.
Os mais ingênuos diziam que ele era um santo oriental. Os mais paranoicos que era um espião silencioso infiltrado para corromper o rei. E quanto mais falavam, mais alimentavam a aura de mistério em torno dele. Era como tentar apagar fogo jogando gasolina. O mais impressionante é que, mesmo sem falar, ele influenciava decisões. Pequenas coisas. O rei começou a falar menos em reuniões. Richelieu demorava mais a explodir em fúria. Alguns nobres passaram a observar antes de reagir. A França, que até então só conhecia a política do grito, começava a experimentar a política da pausa. Tudo por causa de um homem que não dizia nada. O paradoxo era delicioso. A nação que se orgulhava de sua eloquência estava sendo transformada por alguém que parecia mudo. Imagine Voltaire antes de nascer já perdendo uma discussão para um estrangeiro que não escreve, não fala, não explica. É quase uma piada histórica. Mas uma piada cruel. Porque, em silêncio, o samurai estava vencendo. E foi nesse ponto que os rumores se tornaram inevitáveis. Alguns juraram que ele tinha poderes místicos, que hipnotizava com os olhos. Outros, que carregava veneno escondido sob as mangas. A verdade, como sempre, era mais simples e mais incômoda. Ele apenas existia de forma diferente. E isso era insuportável para quem vivia de artifício. O samurai sem espada havia plantado sua primeira semente. Uma semente invisível, mas que começava a crescer nos corredores do Louvre e nas câmaras do poder francês. E como toda boa semente, ela germinaria lentamente, até que ninguém mais pudesse ignorar. A história, no entanto, estava apenas começando. E o próximo ato seria ainda mais violento. A França em chamas. A França em chamas. As ruas de Paris estavam vermelhas, não de tapeçarias luxuosas, mas de sangue seco colado às pedras. O cheiro de pólvora ainda se misturava ao de carne queimada. Homens gritavam Vive Dieu, enquanto degolavam vizinhos acusados de professar a fé errada. E no meio desse caos, ecoava um detalhe desconfortável. Um samurai estrangeiro caminhava em silêncio, testemunhando um país que se destruía em nome de Deus. A França do século XVII era um campo de batalha ambulante. Católicos contra protestantes, irmãos contra irmãos, vilas inteiras arrasadas por uma guerra que já não lembrava sua causa inicial. Se perguntasse a um soldado por que lutava, ele provavelmente diria por Deus. Mas a realidade era mais banal. Lutas por poder, terras e vaidades disfarçadas de religião. No fundo, a guerra era só uma briga de condomínio em escala nacional. O rei Luís XIII tentava se impor, mas era jovem demais, inseguro demais e, acima de tudo, dependente demais de seu cardeal. Richelieu, com sua batina vermelha, governava com mãos de ferro e veneno nos lábios. Ele sabia que a França só se manteria de pé se as vozes fossem controladas. Mas havia um problema. Como controlar um homem que não usava voz? O samurai o desconcertava mais do que exércitos rebeldes. Enquanto isso, o povo pagava a conta. Aldeias eram queimadas, plantações destruídas, crianças transformadas em órfãs antes de aprenderem a falar. A França ardia como uma tocha molhada. Muito barulho, pouca luz. E nesse cenário, a presença de Hasekura parecia ainda mais absurda. Um homem que vinha de tão longe para testemunhar a mesma estupidez que se repetia em todas as culturas. O vício humano em se matar por símbolos. Em uma noite, dizem, ele caminhou por uma rua devastada. Casas carbonizadas, corpos espalhados, cães disputando ossos humanos. Qualquer europeu teria chorado, gritado, feito promessas à Virgem Maria. Ele não. Apenas observou, em silêncio, como quem já havia entendido há muito tempo, que o homem é o único animal que insiste em destruir sua própria casa. É claro que os franceses estranharam. Como pode não reagir? Murmuravam. Mas o que não percebiam é que o silêncio dele não era frieza. Era julgamento. Era como um espelho colocado diante de um bêbado. O reflexo sóbrio é sempre o mais cruel. Nobres e padres se sentiam expostos diante daquele estrangeiro que não precisava de discursos para dizer: vocês são patéticos. O paradoxo crescia. Em uma terra de oradores inflamados, o silêncio virou profecia. Hasekura não dizia nada, mas sua simples presença fazia as pessoas se calarem. O rei começou a prestar mais atenção em reuniões. O cardeal falava menos alto. Até soldados nas tavernas reduziam a voz quando o viam entrar.
Era como se a França, em meio às chamas, tivesse encontrado uma pausa. Não pela fé, não pela coroa, mas por causa de um estrangeiro calado. A ironia, claro, não passou despercebida. Enquanto os franceses escreviam tratados, sermões e panfletos, a lição mais poderosa vinha de alguém que não escrevia em francês, nem pregava em latim. Vinha de um japonês que, para muitos, mal deveria estar ali. Era como se hoje um turista perdido desse uma palestra sobre política internacional, apenas com a forma como toma café. E é isso que deixava Richelieu furioso. O cardeal construiu sua carreira manipulando palavras, negociando discursos e sufocando opositores com frases cortantes. Agora, um estrangeiro fazia mais efeito apenas ficando quieto. Para Richelieu, era insuportável. Para Luís XIII, era fascinante. Para o povo, era apenas mais uma lenda para contar nas noites frias. A França, nesse período, parecia uma pólvora prestes a explodir. A qualquer momento, um gesto errado poderia incendiar ainda mais as guerras religiosas. E Hasekura, mesmo sem querer, se tornou parte desse jogo. Seu silêncio começou a ser usado como metáfora. Padres diziam que era a prova da serenidade católica. Protestantes o apontavam como modelo de resistência. E nobres o citavam em fofocas como o oriental que sabia mais do que o rei. No meio dessa histeria, o samurai apenas caminhava. Caminhava entre chamas, entre discursos, entre cadáveres. E cada passo era uma afronta. Porque, no fundo, a França inteira se orgulhava do barulho que fazia. E ele demonstrava que o barulho não valia nada. Era como se sua presença dissesse: vocês matam uns aos outros, mas não vencem a si mesmos. A tragédia é que quanto mais a França queimava, mais crescia a aura em torno dele. Os boatos se transformaram em mitos. Alguns diziam que ele era imortal, protegido pelos deuses japoneses. Outros afirmavam que trazia técnicas secretas para vencer batalhas sem lutar. O exagero, como sempre, só mostrava uma coisa: ninguém conseguia ignorá-lo. No palácio, Luís XIII começou a se perguntar se poderia usar esse estrangeiro como símbolo. Afinal, em meio ao fogo da guerra, nada soava mais poderoso do que a imagem de um homem que não se deixa abalar. O rei não sabia, mas esse pensamento mudaria sua forma de governar. Hasekura não precisava dar conselhos. Sua existência já era conselho. Enquanto o fogo continuava devorando vilas e cidades, um detalhe sutil começou a se impor. A corte, mesmo envolta em gritos, começava a falar mais baixo quando ele estava presente. A França, mesmo em meio às chamas, começava a sentir um silêncio estranho. Um silêncio que cortava mais do que espadas. E esse silêncio seria levado ao centro do poder. Porque logo, Richelieu não teria escolha. Precisaria encarar o homem que não falava. E esse encontro se tornaria um dos duelos mais insólitos da história. O olhar que desarmava generais. Ele não disse nada. Apenas olhou. O general francês, acostumado a ver homens tremerem diante de suas ordens, engoliu seco. Era ridículo. Um estrangeiro magro, vestido com tecidos esquisitos, sem espada, sem exército, conseguia desmontar um veterano de 1000 batalhas com um único olhar. Não havia sangue, não havia duelo, não havia gritos. Só olhos estreitos, profundos, imóveis. E o silêncio que acompanhava aquilo. A cena se repetia como uma peça maldita. Generais que marchavam orgulhosos pelas galerias do Louvre diminuíam o tom ao cruzar com Hasekura. Eles, que gritavam ordens a milhares de homens, hesitavam diante de um único japonês. Era como se percebessem num instante que toda a pompa militar francesa não passava de teatro. E que o estrangeiro estava sentado na primeira fila, assistindo sem aplaudir. Havia algo insuportável nisso. Porque a guerra é feita de espetáculo, tambores, bandeiras, uniformes, discursos inflamados. O olhar de Hasekura desmontava tudo. Ele parecia dizer, sem abrir a boca: vocês se matam por vaidade. Chamam isso de glória, mas é só ego mal disfarçado. Os generais odiavam porque sabiam que era verdade. E o que mais dói num homem de poder é ser visto de verdade. Um deles tentou reagir. Bateu no peito, riu alto, chamou o samurai de exótico enfeite de feira. O salão riu. Mas Hasekura não reagiu. Apenas sustentou o olhar. E pouco a pouco, as risadas foram morrendo. O general se irritou, começou a suar,
tropeçou nas próprias palavras. Quem perdeu o duelo? Não o estrangeiro. Foi o francês, derrotado diante de todos sem que uma única espada fosse desembainhada. O olhar, para os japoneses, sempre foi arma. Não arma de destruição, mas de revelação. O Maai, a distância correta no combate, não começa com passos ou lâminas. Começa com olhos. Saber quando avançar, saber quando esperar, saber quando não fazer nada. Os franceses não sabiam disso. Para eles o olhar era só acessório. E descobriram tarde demais que estavam lutando contra alguém que dominava uma guerra invisível. Alguns nobres começaram a comentar. Ele enfeitiça com os olhos. Superstição, claro. Mas havia lógica nisso. O feitiço estava no desconforto. Ninguém suporta ser observado sem filtro, sem máscara. Os generais franceses, acostumados a serem adorados, não suportavam sentir-se julgados. E, de repente, o silêncio japonês se tornava mais ameaçador que 100 canhões. Imagine você, hoje, no meio de uma reunião corporativa, fazendo um PowerPoint de meia hora. E alguém lá no fundo não diz nada, não mexe no celular, não sorri. Só te olha fixamente. Em 5 minutos, você já está suando, errando palavras, pedindo a morte. Esse era o efeito de Hasekura no século XVII. Só que, em vez de um chefe de escritório, eram generais armados até os dentes. E isso começava a mudar a dinâmica da corte. Porque os generais que antes berravam ordens começaram a evitar confrontos diretos. O rei percebeu. Richelieu percebeu. Todos perceberam. O samurai não precisava abrir a boca para ser mais influente do que eles. Ele não falava francês, e mesmo assim, fazia os franceses falarem menos. Isso era poder cru, poder invisível. O mais irônico é que Hasekura não planejava nada disso. Ele não estava ali para humilhar generais. Mas sua própria natureza, moldada por outra cultura, já era suficiente para corroer as estruturas de poder da França. Ele era o glitch no sistema. O bug que revela que o jogo nunca esteve sob controle. E nada apavora mais um império do que perceber que não manda nem sobre si mesmo. Alguns soldados começaram a imitar discretamente seu comportamento. Ficar calados em certas discussões, observar antes de falar, calcular os gestos. O olhar samurai virou piada de quartel, mas uma piada perigosa. Quanto mais riam, mais repetiam. E quanto mais repetiam, mais mudavam. Era a contaminação silenciosa de uma cultura pela presença de um único homem. Richelieu não gostava, não admitia, mas sabia. O cardeal percebeu que perdera o monopólio do medo. Antes, todos tremiam diante de sua língua afiada. Agora, tremiam diante do olhar de um estrangeiro. Para ele, era intolerável. Era como se alguém tivesse inventado uma nova religião dentro de sua própria igreja. O rei Luís XIII, por outro lado, estava encantado. Para um jovem inseguro, ver generais endurecidos tropeçarem diante de um forasteiro era uma vingança doce. Ele não precisava mais berrar para ser ouvido. Bastava invocar a presença do japonês. E assim, lentamente, o rei começou a usar o silêncio como arma política. O samurai sem espada estava ensinando um monarca europeu a governar. Aos olhos do povo, a lenda crescia. O oriental que desarma generais com um olhar virou fábula de taverna. Camponeses, que nunca viram o homem de perto, repetiam a história como se fosse mito. O olhar se tornava feitiço. O silêncio virava magia. E a presença do estrangeiro deixava de ser real para se tornar sobrenatural. Quanto mais se falava, mais intocável ele se tornava. E assim, a corte francesa começava a se reconfigurar. Não pela força de tratados, nem por batalhas campais, mas pelo desconforto de um silêncio estrangeiro. O jogo de poder já não era o mesmo. O rei ganhava confiança, o cardeal acumulava ódio, e o povo inventava lendas. O tabuleiro estava montado para o próximo movimento. Os manuscritos secretos. O segredo dos manuscritos. Foi no escuro de uma biblioteca esquecida que os monges encontraram os primeiros fragmentos. Pedaços de papel amarelado, traçados por símbolos indecifráveis, como se tivessem sido cuspidos por uma língua extraterrestre. O boato correu rápido. O samurai não falava, mas escrevia. E o que escrevia não era confissão, nem poesia. Eram códigos. Palavras que pareciam carregar segredos maiores do que todos os sermões de Paris juntos. Os nobres ficaram alvoroçados.
Manuscritos do Oriente. Repetiam com avidez, como crianças diante de um brinquedo novo. Mas não entendiam nada. Para eles, ideogramas eram só rabiscos bonitos. Ainda assim, a curiosidade era insuportável. Havia quem pagasse fortunas para obter um único pedaço de papel escrito pelo estrangeiro. Era como colecionar feitiços, ainda que não funcionassem. A igreja, é claro, entrou em pânico. Qualquer escrita desconhecida soava como ameaça. Padres murmuravam que aqueles papéis poderiam conter invocações demoníacas, ou pior, filosofias que desmontassem toda a lógica cristã. No fundo, o medo era outro, o de que ideias vindas de longe roubassem o monopólio da verdade que Roma guardava com unhas e dentes. Alguns estudiosos, mais corajosos ou mais ambiciosos, tentaram traduzir. Não conseguiram, mas o pouco que arriscaram interpretar parecia perigoso. Palavras sobre disciplina, sobre honra, sobre suportar a dor sem reclamar. Frases que não prometiam paraísos, nem ameaçavam infernos, mas pediam apenas autocontrole. Para uma França viciada em milagres e indulgências, aquilo soava revolucionário demais. Imagine o contraste. Monges que vendiam perdões em troca de moedas, confrontados com frases que diziam que cada homem deve suportar o próprio fardo sem pedir nada em troca. Era como se alguém entrasse numa academia de coaching moderno e gritasse: "Ninguém vai te salvar." Cruel, incômodo e verdadeiro. Os manuscritos eram dinamite intelectual. Os boatos aumentaram. Alguns diziam que os papéis eram manuais de guerra invisível. Outros, que eram instruções secretas para governar impérios com silêncio. Havia até quem acreditasse que eram fórmulas mágicas para derrotar exércitos apenas com o olhar. Quanto mais ninguém entendia, mais poder a lenda ganhava. E de repente, o silêncio do samurai tinha voz. O rei Luís XIII conseguiu um dos fragmentos. Passou noites olhando para aqueles símbolos sem entender nada, mas fascinado. Talvez não fosse o conteúdo, mas a ideia de que havia um código alternativo de poder, diferente dos sermões de Richelieu e dos tratados europeus. O rei começava a sentir que existia um mundo além de sua jaula dourada. E isso, para Richelieu, era perigoso demais. O cardeal odiava os manuscritos. Para ele, cada pedaço de papel estrangeiro era um desafio à sua autoridade. Ordenou que fossem confiscados, guardados em cofres e esquecidos. Mas já era tarde. Algumas frases traduzidas de forma imprecisa já haviam escapado, espalhando-se como rumores de taberna. E rumor, naquela França em chamas, era mais inflamável que pólvora. Um desses rumores dizia que o samurai escrevia que o verdadeiro poder está em não reagir. Soldados repetiam isso em voz baixa, como quem recita oração proibida. Generais zombavam, mas sabiam que estavam perdendo soldados não para hereges, mas para ideias. Era o início de uma guerra invisível, em que não se matava corpos, mas certezas. O mais curioso é que, para Hasekura, aqueles papéis não eram segredo algum. Eram apenas registros comuns de sua cultura. Coisas que qualquer jovem no Japão aprenderia. Mas na França, onde até o pão duro era motivo de briga, a noção de suportar o silêncio parecia magia. O que para ele era cotidiano, para eles era revolução. E assim os manuscritos viraram contrabando. Circulavam escondidos em bolsos de monges, em sacolas de estudantes, em cofres de nobres. Cada novo pedaço aumentava a lenda. O samurai que não fala está ensinando a França a calar. A frase ecoava nos corredores como maldição. E a cada repetição, o cardeal perdia terreno. Luís XIII, por sua vez, começou a aplicar discretamente as lições. Em reuniões, falava menos, observava mais. Às vezes, apenas deixava o silêncio pairar, obrigando todos a tremerem diante da própria consciência. Era ridículo, mas funcionava. A França descobria que o silêncio podia ser mais destrutivo que discursos inflamados. Tudo graças a pedaços de papel que ninguém compreendia direito. Richelieu, no entanto, não desistia. Tentou ridicularizar os manuscritos, chamando-os de rabiscos de bárbaros. Mas cada vez que fazia isso, mais aumentava a curiosidade. Era como proibir uma criança de abrir uma porta. Todos queriam ver o que havia atrás. E assim, sem perceber, o cardeal alimentava o mito que tanto odiava. Os manuscritos, que começaram como simples anotações, já haviam virado arma.
não contra exércitos, mas contra estruturas de poder. A França começava a se dividir não só entre católicos e protestantes, mas entre aqueles que riam do silêncio e aqueles que o temiam. E esse era apenas o prelúdio de algo maior. Porque se os papéis já abalavam os alicerces de Paris, imagine o que aconteceria quando o cardeal decidisse encarar o samurai frente a frente. E esse encontro, inevitável e perigoso, estava prestes a acontecer. O encontro com o cardeal Richelieu odiava silêncio. Para ele, silêncio era insubordinação, era falha de autoridade, era buraco na muralha do poder. Por isso, quando entrou na sala e encontrou Hasekura imóvel, olhando calmamente, sentiu-se vulnerável pela primeira vez em anos. O cardeal, que derrubava homens com frases afiadas como punhais, não conseguia ferir quem não lhe dava resposta. Era como tentar esfaquear a água. O encontro parecia teatro. De um lado, Richelieu, envolto em vermelho, anel pesado na mão, postura de quem acredita ser a própria encarnação de Deus na terra. Do outro, Hasekura, kimono simples, pés firmes, olhos que não piscavam. O contraste era tão brutal que os criados se encolheram nos cantos, como se presenciassem dois deuses incompatíveis dividindo o mesmo espaço. O cardeal falou primeiro. E falou muito. Discorreu sobre fé, política, a grandeza da França e a necessidade de ordem. Suas palavras enchiam o ar como fumaça densa. Esperava reação, esperava aplauso, esperava ao menos um gesto de concordância. Não recebeu nada. Apenas o olhar. O mesmo olhar que já havia desarmado generais, agora mirado contra ele. Richelieu não suportava, porque ele vivia daquilo, do impacto de suas frases, do medo que seus discursos plantavam. E Hasekura parecia imune. Era como gritar contra um muro de pedra que não se move. O cardeal, que sempre acreditou ser dono de todos os jogos, sentia-se de repente uma criança batendo os pés diante de alguém que nem jogava. Um dos criados murmurou depois que Richelieu começou a suar. Não de calor, mas de desconforto. O cardeal, sempre frio, sempre calculista, pela primeira vez parecia humano demais. E foi nesse instante que percebeu o perigo. Não era um guerreiro que precisava derrotar, mas uma ideia. E ideias, como silêncio, não morrem facilmente. Para se proteger, Richelieu tentou ridicularizar. Perguntou se o japonês havia esquecido a língua no mar. Perguntou se não sabia orar. Se não sabia falar. O salão riu. Mas a risada morreu rápido, porque o estrangeiro apenas inclinou levemente a cabeça, em gesto que podia ser tanto respeito quanto desprezo. Ninguém soube ao certo, e justamente por isso, todos ficaram em silêncio. É essa a diferença entre o poder real e o poder teatral. Richelieu precisava de frases longas, citações, referências bíblicas para sustentar sua autoridade. O samurai precisava apenas de um gesto. Era um duelo desigual, mas invertido. Quanto mais o cardeal falava, mais perdia. Quanto menos Hasekura fazia, mais vencia. Imagine hoje um político acostumado a dominar talk shows, confrontado por alguém que apenas o olha em silêncio, diante de milhões. Quem parece mais forte? Quem sai derrotado? O silêncio, nesse caso, é um meme eterno, impossível de apagar. E Richelieu, sem saber, estava virando piada no próprio palácio. O rei Luís XIII soube do encontro. Não esteve presente, mas ouviu relatos. E ficou fascinado. Seu cardeal, o homem que todos temiam, havia saído abatido de uma conversa sem palavras. Para um jovem rei inseguro, isso era revelação. Talvez existisse um outro caminho para governar. Não pelo grito, mas pela pausa. O samurai ensinava sem nunca ensinar. Richelieu, no entanto, não era homem de aceitar derrota. Saiu da sala furioso, jurando para si mesmo que neutralizaria aquela ameaça. Não poderia matar o estrangeiro. Isso só aumentaria sua lenda. Não poderia expulsá-lo. Isso pareceria fraqueza. Restava, então, minar sua influência aos poucos, como veneno em doses pequenas. Mas a essa altura, já era tarde. O encontro havia se transformado em mito. Criados contavam histórias exageradas sobre o olhar do japonês, que fez o cardeal tremer. Nobres murmuravam que Richelieu havia perdido a voz diante dele. Camponeses, nas tavernas, repetiam que até o diabo fugia do silêncio do samurai. Cada versão mais exagerada que a anterior. E é isso que o cardeal nunca entendeu.
que não se luta contra símbolos. O estrangeiro já não era apenas um homem. Era o silêncio em carne viva, espalhado em rumores, em gestos copiados, em manuscritos escondidos. Richelieu podia controlar exércitos, mas não podia calar um mito. E essa era a verdadeira derrota. O mais cruel é que Hasekura não fez nada disso de propósito. Ele apenas existia. Mas sua existência bastava para expor o teatro francês como uma peça mal ensaiada. Era como se o próprio destino tivesse decidido brincar com Richelieu, colocando diante dele alguém impossível de manipular. Quando o encontro terminou, o cardeal saiu em silêncio. O samurai permaneceu no mesmo lugar, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam que algo havia mudado. E esse algo iria se espalhar. Porque, a partir daquele momento, o silêncio não era apenas incômodo. Era ameaça. E a ameaça logo se tornaria tempestade. Uma tempestade diplomática que colocaria o Oriente, a França e até o Vaticano na mesma mesa. Todos desconfortáveis com um homem que falava menos do que deveria. A tempestade diplomática. A primeira carta chegou ao Vaticano. Escrita em francês desajeitado, relatava a presença de um emissário japonês em Paris. O conteúdo era claro. Um samurai caminha entre nós, e o rei o escuta. Para Roma, foi um choque, porque se a França começasse a abrir portas para o Oriente, a Igreja perderia mais do que fiéis. Perderia monopólio. E monopólio, no século XVII, era mais valioso que ouro. Logo, os espanhóis também souberam. Madrid estremeceu. Afinal, o Império Espanhol havia fincado suas garras na Ásia pelas Filipinas, e a última coisa que queriam era um aliado francês espiando o mesmo território. Um samurai em Paris é uma arma contra nós, murmuravam os conselheiros de Felipe IV. Não importava que o homem estivesse desarmado. Sua simples presença já era pólvora. Os portugueses, por sua vez, riam com nervosismo. Haviam sido os primeiros a ver aquele navio japonês. Agora, percebiam que tinham aberto a porta para algo maior do que podiam controlar. Era como ter apresentado vinho a um camponês alcoólatra. A França não largaria mais a taça. Os lusos sabiam que quando os franceses metiam a mão em qualquer coisa, dificilmente soltavam depois. E os holandeses? Ah, esses gargalhavam nas tabernas de Amsterdã. Para eles, era mais uma oportunidade. Se a França se encantava com os samurais, ótimo. Distraída, deixava espaço para os holandeses lucrarem em outros cantos. O comércio global era um tabuleiro de xadrez, e o japonês calado era a peça nova que todos tentavam interpretar. No meio disso, Luís XIII sorria em silêncio. Pela primeira vez, sentia que tinha algo que ninguém mais tinha. Nem a Espanha, nem Roma, nem Richelieu. Ele tinha um estrangeiro que fascinava a todos e obedecia a ninguém. Era como possuir um trunfo invisível. E para um rei inseguro, aquilo era um alívio intoxicante. O cardeal, porém, via outra coisa. Para ele, o samurai era uma bomba relógio. Cada audiência, cada banquete, cada gesto seu criava desconforto nas relações diplomáticas. Espanhóis pressionavam, portugueses ameaçavam, Roma vigiava. Richelieu odiava perder o controle, e agora tinha um inimigo que não podia calar, porque não falava. Era a guerra mais frustrante de sua vida. Enquanto isso, Hasekura continuava alheio. Caminhava por Paris, como se estivesse em uma aldeia qualquer, observando, mastigando devagar, escrevendo rabiscos incompreensíveis. Para ele, tudo era experiência, registro, ritual. Mal sabia que cada passo seu criava terremotos políticos em 3 continentes. Ele era a pedra no sapato de todo o Ocidente, e nem percebia. Os diplomatas franceses tentavam traduzir o enigma em relatórios. Ele é educado, mas reservado. Não demonstra intenções agressivas. Não negocia como nós. Era o tipo de descrição que não servia para nada, mas que só aumentava o mistério. E quanto mais se tentava explicar o samurai, mais ele escapava. Era como tentar segurar fumaça com as mãos. As cortes estrangeiras começaram a espalhar boatos. Diziam que o Japão enviara Hasekura como espião para mapear fraquezas europeias. Outros juravam que ele trazia técnicas de guerra invisível, capazes de derrotar qualquer exército. Alguns exageravam ainda mais. Falavam em alquimia oriental, magias, até imortalidade.
O mito já não podia ser contido. E no meio desse barulho, estava o paradoxo cruel. O homem que nunca falava era quem mais criava conversa. O silêncio dele ecoava em conselhos de Estado, em reuniões secretas, em sermões inflamados. Era como se toda a Europa tivesse ganhado um novo fantasma para temer. Um fantasma vestido de kimono, caminhando por Paris. O rei aproveitava. Mandava recados sutis a Madrid. A França tem amigos no Oriente. Insinuava ao Vaticano que talvez fosse hora de se abrir ao mundo. Jogava com o mito como se fosse moeda. Era esperto. Usava o silêncio do estrangeiro como se fosse grito de guerra. E, ironicamente, funcionava. Porque ninguém queria arriscar descobrir o que estava por trás daquele enigma. Richelieu, por outro lado, afiava suas garras. Para ele, todo mito precisava ser destruído antes que crescesse demais. Mas como destruir um mito que já não era mais um homem? O cardeal estava preso. Se atacasse Hasekura, confirmaria seu poder. Se ignorasse, deixaria que o mito se espalhasse. Era um beco sem saída. Enquanto isso, a população comum só via o espetáculo. Nas ruas, crianças brincavam de samurai, caminhando em silêncio e encarando adultos até que rissem sem jeito. Nas tavernas, músicos compunham canções sobre o estrangeiro que calava cardeais. A lenda já havia escapado da corte e entrado no imaginário popular. E quando uma história cai no povo, ninguém mais segura. Era inevitável. A tempestade diplomática não era apenas política. Era cultural. A França havia sido contaminada pelo silêncio de um homem. E esse silêncio, espalhado em rumores e papéis, já havia se tornado impossível de apagar. E foi então, em meio a essa pressão internacional, que aconteceu o episódio mais bizarro de todos: o escândalo do banquete. O escândalo do banquete. Foi numa noite de vinho pesado e carne mal passada que a tragédia cômica aconteceu. Um nobre francês, já bêbado o suficiente para acreditar ser engraçado, decidiu fazer graça às custas do estrangeiro. Levantou-se no meio do salão, pegou 2 palitos de pão e começou a imitar o samurai com suas espadinhas de brinquedo. O salão explodiu em gargalhadas. Todos riram. Todos, menos um. Hasekura permaneceu imóvel. Não ergueu a sobrancelha, não desviou o olhar, não mexeu um músculo. Só mastigou devagar um pedaço de carne, como se estivesse sozinho no mundo. E foi nesse detalhe que a cena mudou de cor. O riso, antes solto, começou a soar estranho. Gargalhadas se tornaram tosses, tosses viraram silêncio. Até o bobo mais bêbado percebeu que não havia graça nenhuma. O nobre tentou insistir. Veja como eles comem, disse, fingindo usar os palitos como se fossem armas ridículas. Mas a cada gesto dele, o estrangeiro permanecia inabalável. E quanto mais imóvel ficava, mais ridículo o francês parecia. O salão inteiro começou a virar contra o palhaço involuntário. O que era piada virou vexame público. É esse o poder do silêncio. Ele não responde, mas devolve o ridículo ao emissor. O nobre, vermelho de raiva e vergonha, tentou disfarçar com uma taça de vinho. Derrubou metade no próprio peito. As damas riram, não do japonês, mas dele. E em poucos minutos, o aristocrata se tornou alvo de todos os cochichos. O estrangeiro não precisou levantar a voz para vencer. O rei Luís XIII observava de longe, fascinado, porque ele mesmo, tantas vezes ridicularizado pela própria corte, nunca soube como reagir, e agora via diante de si a resposta. Não reagir era a reação mais devastadora. O rei, pela primeira vez, começou a aprender a arte de governar sem gritar. A lição vinha de um estrangeiro que sequer falava sua língua. Richelieu, por outro lado, espumava. Ele conhecia o poder do riso. Sabia que cortes inteiras podiam ser destruídas por uma piada mal dirigida. E ver um estrangeiro calar uma sala inteira apenas mastigando carne era insuportável. Porque para o cardeal, aquilo não era apenas um jantar. Era um golpe simbólico contra sua hegemonia. O povo, claro, não demorou a transformar a cena em lenda. Nas ruas, dizia-se que o samurai havia enfeitiçado o salão. Outros juravam que bastava o olhar dele para congelar qualquer um no lugar. A história crescia a cada repetição. De um jantar embriagado nasceu mais uma peça do mito.
O homem que derrotava inimigos sem mover um dedo. E não era apenas exagero popular. O efeito foi real. Depois daquele banquete, poucos ousaram zombar do estrangeiro. Ninguém queria arriscar virar motivo de piada diante da corte inteira. O silêncio dele se tornara defesa e ataque ao mesmo tempo. Mais eficiente do que qualquer espada desembainhada. Imagine hoje um stand-up em que o comediante faz piada e a plateia não reage. Silêncio. Um silêncio tão pesado que desmonta qualquer tentativa de humor. É o maior pesadelo de quem vive de atenção. E foi exatamente o que aconteceu naquela noite. A corte francesa inteira virou público envergonhado de um comediante fracassado. Para Hasekura, não houve vitória. Não houve cálculo. Ele apenas existiu como sempre existia. Mas sua simples postura desmontava os europeus, tão viciados em teatro social. Era como se tivesse trazido um espelho cruel, que refletia a futilidade de cada gesto, cada risada, cada intriga. E ninguém gostava do que via. O rei passou a chamá-lo com mais frequência. Não para ouvir conselhos, mas para observá-lo. Bastava a presença do estrangeiro para o salão mudar de atmosfera. Conversas mais baixas, olhares mais contidos, discursos mais curtos. Era como se o silêncio tivesse se tornado moda. Uma moda perigosa para Richelieu, mas irresistível para Luís XIII. O cardeal, então, tomou uma decisão. Precisava neutralizar aquele mito antes que se tornasse incontrolável. Mas não podia matá-lo. Não podia expulsá-lo. Não podia sequer ridicularizá-lo sem se ridicularizar junto. Restava, então, um único caminho: vigiar, esperar e preparar uma queda lenta. Richelieu não lutava contra um homem, mas contra uma sombra. Enquanto isso, a lenda crescia além das paredes do Louvre. Nas tabernas, já se cantavam músicas sobre o estrangeiro que calou nobres comendo carne. Crianças brincavam de ficar imóveis, fingindo ser o samurai. O mito já não era da corte, era do povo. E quando o povo pega uma história, ela não morre nunca mais. O escândalo do banquete foi mais do que vexame. Foi um divisor de águas. Depois dele, ninguém mais conseguia ignorar a presença silenciosa do samurai. Ele havia se tornado inevitável, como uma sombra no meio da sala. E quando alguém se torna inevitável, torna-se perigoso. E foi nesse clima, entre fascínio e medo, que Luís XIII decidiu aproximar-se ainda mais dele. O rei queria aprender, queria absorver, queria roubar aquele poder silencioso para si. E a partir desse momento, o destino da França começaria a se reescrever. O rei fascinado. Foi numa manhã nublada, sem trombetas nem cerimônias, que Luís XIII percebeu o que realmente o incomodava. Não eram os protestantes, nem os nobres rebeldes, nem sequer os sussurros venenosos de Richelieu. O que o incomodava era a calma de um estrangeiro. Porque enquanto o rei se corroía por dentro, o samurai andava em paz. E nada fere mais um monarca do que ver, diante de si, a serenidade que ele jamais terá. Luís sempre viveu cercado de barulho. Conselheiros berrando ordens, generais exigindo guerras, padres cobrando fidelidade, nobres implorando privilégios. Ele, inseguro e frágil, se escondia atrás do cardeal. Era um rei no título, mas não no gesto. E agora, diante de Hasekura, começava a sentir vergonha. Vergonha de perceber que o verdadeiro rei, na sala, era o homem que não usava coroa. Em reuniões, Luís passou a observar mais do que falar. Começou a testar pequenos silêncios, pausas calculadas, olhares demorados. E o resultado era chocante. Os nobres tremiam. Richelieu franzia a testa. Até generais paravam de tagarelar. O rei descobria um novo vício: o poder da pausa. Tudo porque alguém lhe mostrara sem ensinar que silêncio é comando. O fascínio crescia em segredo. Luís não podia admitir em público que aprendia com um estrangeiro. Mas nas noites frias, enquanto os corredores do Louvre se calavam, ele repetia mentalmente as lições invisíveis. Não reagir de imediato, deixar o adversário se afogar nas próprias palavras, responder apenas quando o silêncio já tiver vencido. Era como treinar com uma espada invisível. Os criados começaram a notar mudanças. O rei falava menos, observava mais, e isso assustava. Porque um rei barulhento é previsível, mas um rei silencioso é perigoso.
Luís, pela primeira vez, parecia intocável. E, paradoxalmente, esse poder não viera de sua linhagem, mas do estrangeiro que comia em silêncio e mastigava lentamente como se tivesse todo o tempo do mundo. Richelieu percebeu. E odiou. O cardeal, que sempre controlara o jovem monarca com discursos afiados, começou a sentir rachaduras. Luís não respondia mais tão rápido, não aceitava mais tão facilmente, não engolia ordens sem pensar. O rei aprendia a duvidar. E duvidar era o primeiro passo para se libertar. É irônico. O soberano mais frágil da França encontrou força não em batalhas, nem em padres, mas no olhar de um estrangeiro que sequer falava francês direito. É como se hoje um presidente inseguro aprendesse a governar assistindo a vídeos de yoga no YouTube. Ridículo, mas eficaz. O rei estava se reprogramando com códigos que nem sabia decifrar. Alguns nobres murmuravam que Luís XIII parecia oriental demais nos últimos meses. Outros falavam que ele estava obcecado pelo samurai. Mas ninguém conseguia negar os efeitos. O rei falava menos e mandava mais. Sua presença, antes risível, agora carregava peso. O silêncio, que antes era fraqueza, agora era coroa invisível. O povo também começou a notar. Camponeses que viam o rei nas ruas falavam: ele olha como o oriental. Era elogio e ameaça ao mesmo tempo. Porque quando o povo começa a comparar o rei a um estrangeiro, é sinal de que o mito já se sobrepôs ao sangue real. E esse mito não obedecia ao Vaticano, nem a Richelieu, nem à França. Luís, secretamente, começou a frequentar o estrangeiro mais de perto. Não pedia conselhos, mas os roubava em cada gesto. Observava como ele se portava à mesa, como reagia a provocações, como transformava o desconforto dos outros em arma. O rei, que sempre se sentiu manipulado, finalmente aprendia a manipular. E era doce. Mas o doce logo se tornaria amargo. Porque Richelieu não era homem de aceitar rivais. E ver o rei fascinado por outro mestre era intolerável. Para o cardeal, era traição. E traições, em sua cartilha, eram sempre pagas em sangue, veneno ou exílio. Ele começava a planejar. Enquanto isso, o samurai permanecia alheio. Não buscava poder, não queria corte, não desejava influência. Ele apenas vivia, mastigava, escrevia. Mas era justamente isso que o tornava irresistível. Porque o verdadeiro poder nunca se esforça para parecer poder. Ele simplesmente é. E Hasekura era. O rei, encantado, começou a imaginar. E se governar fosse mais simples do que Richelieu sempre dissera? E se não fosse preciso tantos discursos, tantas guerras, tantos gritos? E se o silêncio fosse suficiente para manter todos sob controle? Luís XIII, pela primeira vez, sentia-se maior do que sua própria sombra. Mas toda fascinação tem preço. E o preço do fascínio do rei seria cobrado em breve. Porque quanto mais ele se inclinava para o silêncio do samurai, mais Richelieu afiava suas lâminas invisíveis. O palco estava pronto. O próximo ato não seria apenas entre homens, mas entre símbolos. E o primeiro movimento dessa nova guerra viria de um detalhe aparentemente banal. Uma carta que nunca chegou ao destino. A carta que nunca chegou. Dizem que a carta existiu. Escrita em papéis finos, manchados de cera e sal, levava o selo de Hasekura Tsunenaga e tinha como destino o Japão. Nunca chegou. Nunca foi encontrada. Nunca foi lida por aqueles a quem se destinava. Mas só o fato de ter desaparecido a transformou em lenda. Porque cartas perdidas sempre carregam mais peso do que cartas lidas. O conteúdo, segundo rumores, era devastador. Alguns diziam que Hasekura descrevia em detalhes a decadência da França. Padres vendendo indulgências como mercadores, nobres brincando de deuses em banquetes regados a vinho barato, generais mais preocupados com plumas do que com pólvora. Era um retrato cruel, quase sarcástico, de uma Europa que se achava o centro do mundo. Outros garantiam que a carta era ainda mais perigosa, que nela o samurai ensinava como derrotar os franceses, sem jamais disparar uma flecha. Bastava esperar. Bastava deixá-los falar. Bastava o silêncio. Era a estratégia de guerra invisível, deixar o inimigo se afogar na própria voz. Para um Japão em plena tensão com potências europeias, isso seria ouro puro. Há quem acredite que Richelieu interceptou a carta. O cardeal,
Paranoico como sempre, teria guardado o documento em cofres secretos, temendo que seu conteúdo fosse munição contra a própria França. Outros juram que a carta foi queimada pelos jesuítas, incapazes de suportar palavras que enfraqueciam a Igreja. Seja qual for a verdade, o desaparecimento só fortaleceu o mito. O mais irônico é que ninguém precisava da carta para acreditar nela. Bastava imaginar o que Hasekura poderia ter escrito. Cada facção projetava seus próprios medos e desejos no vazio deixado pelo papel. Para os católicos, era uma denúncia protestante. Para os protestantes, era uma crítica ao catolicismo. Para os nobres, era uma afronta ao rei. Para o rei, era uma ameaça ao cardeal. A carta inexistente falava mais alto do que qualquer sermão impresso. No povo, a história se espalhava em versões ainda mais absurdas. Camponeses juravam que a carta previa o fim da França caso não aprendesse a calar. Mercadores diziam que nela estavam descritas rotas secretas para o Oriente. Rotas que poderiam enriquecer qualquer um que tivesse coragem. Até mães contavam aos filhos que a carta trazia maldição. Quem ousasse lê-la morreria em silêncio. E claro, os intelectuais adoraram. Em Paris, estudantes passaram a citar a Carta Perdida como se fosse fonte legítima para discutir filosofia. Professores inventavam trechos, frases, até aforismos que supostamente vinham do samurai. Era como se Hasekura tivesse virado autor póstumo de um livro que nunca escreveu. O silêncio virava biblioteca. Luís XIII também ouviu os rumores. E embora nunca tenha visto a carta, começou a agir como se ela existisse. Passou a aplicar ainda mais o método do silêncio. Em reuniões, deixava opositores falarem até se contradizerem. Em conselhos, permitia longas discussões para, no fim, apenas olhar e encerrar o assunto. A carta que nunca chegou estava reescrevendo o jeito de um rei governar. Richelieu, claro, não suportava. Para ele, aquela história era veneno. Porque a carta inexistente enfraquecia seu controle real. Ele, que sempre viveu de documentos e decretos, via-se derrotado por um pedaço de papel que ninguém nunca segurou nas mãos. Era a burocracia sendo humilhada pelo mito. Nada mais intolerável para um cardeal político. É curioso pensar como a ausência fala mais alto do que a presença. Uma carta que nunca chegou movimentou mais corações e mentes do que dezenas de tratados oficiais. É o mesmo que acontece hoje quando um e-mail não chega. Todos imaginam o que poderia estar escrito. E a imaginação sempre é mais cruel que a realidade. No século XVII, esse mecanismo valia ainda mais. Os soldados franceses também foram contaminados pelo mito. Nas trincheiras improvisadas, repetiam que o samurai havia escrito sobre coragem, disciplina e silêncio. Ninguém sabia se era verdade. Mas quem precisa de verdade quando a lenda já é convincente o suficiente? O exército de Richelieu começava a perder soldados não para canhões, mas para ideias. O que poucos perceberam é que talvez Hasekura nunca tenha escrito nada disso. Talvez a carta fosse apenas uma correspondência banal, relatando rotas e costumes. Mas a beleza do mito é essa. O vazio é mais poderoso do que o conteúdo. E, nesse caso, o vazio se tornou arma política. Para o Japão, a carta nunca existiu. Para a França, existiu e nunca desapareceu. E para a Europa, virou um fantasma diplomático, sempre lembrado, nunca visto. Como toda boa lenda, estava em todos os lugares e em lugar nenhum. A ausência daquele pedaço de papel deixou marcas profundas. Porque a carta nunca chegou. Mas sua sombra atravessou o tempo, plantando sementes invisíveis que moldaram decisões de reis, cardeais e soldados. E o mito só cresceria ainda mais. E esse crescimento teria um efeito direto. O ciúme corrosivo da corte francesa, incapaz de aceitar que um estrangeiro, armado apenas com silêncio e rumores, pudesse roubar-lhes tanta atenção. O ciúme dos nobres. A primeira punhalada não foi de aço, mas de língua. Um conde mal-cheiroso, escondido atrás de plumas e perfumes baratos, cochichou durante um jantar. Esse oriental é um espião. Não fala porque trama. Bastou uma frase. Em Paris, boatos são pólvora, e a corte é um exército inteiro de fósforos. Em poucas semanas, o palácio estava tomado por suspeitas. O samurai, que nunca disse nada, era acusado de tudo. Diziam que carregava venenos escondidos nas mangas,
capazes de matar reis com um toque. Outros juravam que ele trazia técnicas obscuras para controlar mentes com o olhar. Alguns, mais exagerados, chegaram a acusá-lo de feitiçaria, como se fosse um bruxo oriental disfarçado de diplomata. Era hilário, mas também perigoso. Porque, em uma corte que vivia de intrigas, acreditar em absurdos era parte do protocolo. O ciúme era transparente. Nobres que passavam anos competindo por um olhar do rei agora eram eclipsados por um estrangeiro que sequer falava francês. Pior. Luís XIII parecia cada vez mais interessado nele. Isso era insuportável. Era como se o rei tivesse trocado a orquestra barulhenta por um único instrumento silencioso. E ninguém suporta perder palco. As damas da corte também entraram no jogo. Algumas sussurravam que o japonês escondia cicatrizes horríveis sob o kimono. Outras inventavam que ele recusava convites para não revelar deformidades. Na prática, era apenas o silêncio de quem não tinha tempo para frivolidades. Mas, para as vaidosas, era ofensa mortal. Afinal, o que dói mais do que ser ignorada? O mais irônico é que quanto mais tentavam ridicularizá-lo, mais aumentavam sua aura. O povo adorava repetir as histórias, cada vez mais exageradas. O samurai enfeitiçador virou lenda de taberna. Os nobres, tentando destruí-lo, acabaram fortalecendo o mito. É como tentar apagar fogo jogando gasolina. O resultado é sempre mais incômodo. Richelieu aproveitou o veneno. Não precisava inventar boatos. Os nobres faziam o trabalho por ele. Só precisava dar corda. Sussurrava discretamente. Talvez seja mesmo perigoso. Talvez o rei esteja cego. O cardeal entendia melhor do que ninguém que a paranoia é arma política. E usar a inveja como munição era sua especialidade. Luís XIII, no entanto, parecia imune. O rei, cada vez mais fascinado pelo estrangeiro, ignorava as intrigas. Para ele, os nobres eram baratas barulhentas. E o samurai, uma rocha silenciosa. O contraste era tão grande que a corte inteira começou a sentir que estava perdendo espaço para alguém que nem tentava competir. Isso era insuportável. Imagine hoje um influencer silencioso, que nunca posta nada, mas cada foto sua gera mais engajamento que qualquer discurso. É isso. O samurai não fazia nada, mas todos falavam dele. Os nobres, desesperados, tentavam imitar o silêncio. Alguns até tentaram olhares profundos em banquetes. Resultado? Pareciam idiotas constipados. O ridículo só aumentava. A corte começou a conspirar. Não para matá-lo. Ninguém ousaria arriscar criar um mártir. Mas para isolá-lo. Festas sem convite, reuniões omitidas, banquetes restritos. Só que cada ausência dele era mais comentada do que qualquer presença. A sombra do samurai era mais forte do que a luz dos nobres. O tiro saía pela culatra toda vez. Os rumores chegaram até o povo. O rei confia mais em estrangeiros do que em franceses, diziam camponeses ressentidos. Os nobres alimentavam esse discurso, esperando virar opinião pública. Mas o efeito foi contrário. O povo adorava essa ideia de ver a corte humilhada por alguém de fora. O samurai virou herói popular sem sequer abrir a boca. Richelieu começava a se irritar. Porque, embora incentivasse os boatos, percebia que a criatura crescia além do controle. O cardeal sabia manipular homens barulhentos, mas não sabia neutralizar alguém que vencia sem se mexer. E para ele, não havia nada mais insuportável do que perder um jogo para quem nem estava jogando. O rei, cada vez mais firme em seu fascínio, passou a exibir o estrangeiro como troféu. Fazia questão de levá-lo a conselhos, a audiências, até a caçadas. Luís XIII não queria apenas aprender com ele. Queria mostrá-lo. Queria que todos vissem que tinha ao seu lado o enigma que ninguém conseguia decifrar. Era provocação direta contra Richelieu e contra toda a corte. Os nobres reagiam com caretas, com risadinhas abafadas, com boatos ainda mais ridículos. Mas no fundo sabiam. Tinham perdido. O silêncio do estrangeiro já havia corroído os pilares da corte. E não havia frase espirituosa, nem intriga, nem fofoca capaz de arrancar esse poder dele. A inveja, então, virou medo. Porque quem não fala, pode estar pensando em tudo. E quem não reage, pode estar planejando a pior vingança. O estrangeiro, em seu silêncio, se tornava um espelho cruel. E ninguém gosta de se ver refletido sem maquiagem.
E foi nesse clima de desconfiança e paranoia que Hasekura deixou Paris e partiu para o interior da França. O campo, as vilas, os mosteiros, todos seriam contaminados por sua presença enigmática. E a lenda, que já era forte na corte, agora ganharia raízes no coração do povo. A viagem ao interior. Foi numa estrada lamacenta, ladeada por camponeses famintos, que o samurai começou sua travessia pelo interior da França. Nada de tapeçarias, nada de salões dourados, nada de banquetes. Só casas de pedra prestes a cair, cheiro de esterco e crianças de ossos finos correndo atrás de restos de pão. E ali, no lugar onde o poder raramente olhava, o estrangeiro causou mais espanto do que no Louvre. Os camponeses nunca tinham visto alguém como ele. Kimono leve, sandálias estranhas, postura ereta. Parecia um fantasma atravessando a miséria deles. Uns caíram de joelhos, achando que era um enviado dos céus. Outros murmuraram que era o demônio disfarçado. Mas ninguém ficou indiferente. Porque em vilas acostumadas ao cinza, qualquer cor diferente vira milagre ou maldição. Nos mosteiros, os monges franziram a testa. O estrangeiro nada dizia, mas cada gesto seu parecia oração. Comer devagar, caminhar sem pressa, observar em silêncio. Para religiosos que viviam repetindo ladainhas barulhentas, aquilo soava mais santo do que os próprios sermões. E logo começaram os boatos. Ele é iluminado. Ele conhece segredos que nem Santo Agostinho ousou escrever. A ironia é que Hasekura não fazia nada. Só existia. Mas sua existência bastava para desconcertar. O contraste era brutal. Enquanto monges gordos devoravam carne escondida, ele mastigava arroz frio com solenidade. Enquanto camponeses se lamentavam da fome, ele permanecia sereno, como se tivesse aprendido a conviver com a falta. Para os franceses, aquilo parecia magia. O rei talvez não soubesse, mas sua corte não era o único palco. No campo, a presença do estrangeiro plantava sementes ainda mais perigosas, porque o povo não via nele só exotismo, via disciplina, via calma, via uma força invisível que contrastava com a fraqueza ruidosa de seus senhores. E quando o povo começa a admirar quem não é rei, o trono treme. Imagine hoje um executivo de terno caro visitando uma favela, e sem falar nada, conquistando respeito só pela postura. É incômodo, é ridículo para os poderosos. Mas é inevitável. E foi exatamente isso que aconteceu. Camponeses que nunca respeitaram seus próprios nobres olhavam para o estrangeiro com reverência. Os relatos se espalharam. Ele caminha sem cavalo, mas mais ereto que qualquer conde. Ele não fala, mas entendemos tudo. Ele é pobre, mas parece mais rico que os reis. A cada vila, a cada mosteiro, a lenda crescia. O samurai virava símbolo de algo que ninguém sabia nomear, mas todos sentiam. Richelieu, claro, ficou furioso. Para ele, o povo era gado, devia obedecer em silêncio, não idolatrar estrangeiros. Mas como controlar a admiração espontânea? Não dava. Cada camponês que voltava da missa falava mais do oriental do que de Cristo. Para o cardeal, aquilo era sacrilégio. Para o povo, era apenas esperança. O mais cruel é que os próprios nobres começaram a se incomodar. Em suas terras, o respeito era comprado com chicote. Mas aquele homem, que não batia, não falava, não prometia nada, conquistava olhares de reverência em minutos. Era um tapa na cara de todos eles. Um tapa silencioso, mas ainda assim doloroso. Hasekura seguia sua jornada, escrevendo anotações incompreensíveis, observando vinhedos, feiras e abadias. Para ele, era apenas registro. Para os franceses, era julgamento. Cada olhar dele parecia dizer: vocês não sabem viver. E ninguém queria admitir, mas todos sentiam que era verdade. Nas tavernas, o mito ganhou novas versões. Ele cura com o olhar. Ele conhece os segredos da natureza. Ele pode derrotar 100 homens sozinho. A cada repetição, a história crescia. Até os bêbados, que normalmente só falavam de impostos e vinho barato, agora falavam do estrangeiro que mastigava em silêncio. O rei recebeu notícias. E cada relato aumentava seu fascínio. Luís XIII começou a sonhar com a ideia de usar aquele homem como símbolo nacional. Não importava se entendia ou não. Importava que o povo acreditava.
E em política, acreditar vale mais que saber. Mas Richelieu não via com os mesmos olhos. Para ele, a viagem ao interior era o início de um culto. E cultos paralelos eram perigosos demais. O cardeal começou a arquitetar como transformar admiração em medo, porque o que nasce como reverência pode virar rebelião. E enquanto isso, o samurai seguia, atravessando vilas como um fantasma, deixando atrás de si uma trilha de boatos, de olhares e de sementes invisíveis. Sementes que logo germinariam em mudanças sutis, mas irreversíveis. Mudanças que, quando voltasse a Paris, se tornariam ainda mais claras. Porque a França, sem perceber, já não falava como antes. Já começava a falar menos. E isso, para um país feito de discursos, era uma revolução. A mudança invisível. Ninguém percebeu de imediato. Não houve trombetas, nem decretos, nem discursos inflamados. Mas a França começou a mudar. Primeiro foram as reuniões da corte, antes barulhentas como feiras, agora interrompidas por pausas longas. Depois foram os conselhos de guerra, onde generais hesitavam em berrar ordens diante de um rei que já não reagia como criança assustada. O silêncio do estrangeiro estava infiltrando cada sala. Era quase imperceptível, mas real. Luís XIII, que sempre falava demais por insegurança, agora respondia com olhares. Richelieu, mestre da retórica, começava a perder terreno porque suas frases afiadas batiam no vazio. E os nobres, acostumados a se sobrepor pelo grito, descobriram que falar em excesso os deixava ridículos. O samurai não havia dito nada, mas já havia ensinado todos a calar. A mudança era sutil, mas devastadora. Imagine uma família viciada em brigas de domingo, de repente confrontada por alguém que não reage. O barulho perde a graça. O grito perde força. Foi isso que aconteceu em Paris. A corte, tão habituada ao caos, começou a sentir vergonha da própria histeria. Tudo por causa de um estrangeiro que mastigava devagar e olhava em silêncio. Os conselheiros reais começaram a adotar pausas calculadas. Era quase cômico. Nobres imitando um japonês sem entender nada da filosofia por trás. Faziam silêncio não por sabedoria, mas por moda. Mesmo assim, funcionava. O ritmo da política mudou. O barulho cedeu espaço à pausa. E a pausa, como todo vácuo, virou campo de batalha. Richelieu odiava. Sentia-se em desvantagem. Sempre dominara pelo controle das palavras, pela oratória implacável. Agora, o silêncio roubava seu trono. Era como se jogasse xadrez e, de repente, descobrisse que o adversário estava jogando um jogo diferente. Um jogo em que não havia peças, apenas ausência. E isso o deixava furioso. Enquanto isso, o povo percebia. Nos mercados, falava-se menos alto. Nas tavernas, cochichavam mais. Até nas missas, padres começaram a alongar silêncios entre orações, tentando imitar a aura estrangeira. Era ridículo, mas real. O silêncio havia virado moda, e moda na França sempre vira política. Alguns intelectuais começaram a escrever tratados sobre a sabedoria do silêncio oriental. Obviamente, nenhum deles havia entendido coisa alguma. Mas o rótulo era suficiente para vender. Estudiosos se apropriavam do mito, criavam frases falsas atribuídas ao samurai, e Paris engolia tudo como verdade. O estrangeiro calado já era autor de livros que nunca escreveu. A mudança era tão profunda que até os generais sentiram. Antes, lideravam tropas com gritos ensurdecedores. Agora, testavam ordens mais curtas, pausas mais longas, olhares mais firmes. Não era filosofia, era imitação pura. Mas mesmo imitando mal, estavam se transformando. O silêncio contaminava até o campo de batalha. É irônico, a França, berço de grandes oradores, passava a copiar um estrangeiro que mal entendia francês. Era como se Victor Hugo tivesse sido inspirado por alguém que nunca escreveu em sua língua. O ridículo da situação era proporcional ao impacto. Porque no fim, ninguém liga para a origem, só para o efeito. Luís XIII se beneficiava. Descobriu que podia usar o silêncio como arma contra o próprio cardeal. Quando Richelieu falava por horas, o rei apenas ouvia. O cardeal, irritado, repetia-se, contradizia-se, cansava. O rei, então, encerrava com um simples gesto. Pela primeira vez, parecia maior que sua sombra. Tudo porque aprendera a calar. Mas essa transformação não era inofensiva.
Porque quando uma corte inteira muda de hábito, isso assusta. Os aliados estrangeiros começaram a perguntar: o que aconteceu com a França? Por que eles falam menos? A mudança, que parecia detalhe, virava suspeita. E, em diplomacia, até o silêncio pode ser interpretado como ameaça. O povo adorava o mito. Nas feiras, já se dizia que o rei havia se tornado meio japonês. Camponeses repetiam que o estrangeiro ensinara a França a pensar antes de falar. Era uma piada, mas também uma admiração velada. O mito não pertencia mais à corte, nem ao rei. Pertencia a todos. Richelieu, encurralado, começou a planejar com mais frieza. Não podia derrotar o silêncio com palavras. Precisaria encontrar outra forma. Algo mais cruel, mais invisível, mais inevitável. A guerra não seria contra um homem, mas contra o mito que ele espalhava. E o cardeal não estava disposto a perder. O mais cruel é que Hasekura jamais buscou nada disso. Ele apenas existia. Mas sua existência bastava para reescrever hábitos, crenças e símbolos de uma nação inteira. A mudança invisível já estava em curso, e nada seria capaz de pará-la. Nada, exceto talvez o retorno amargo do próprio samurai ao Oriente. Um retorno que não seria feito de glórias, mas de silêncio ainda mais pesado. O retorno amargo. Ele voltou sem glória. Nenhuma trombeta, nenhuma celebração, nenhum cortejo. Apenas um navio cansado, carregando homens ainda mais cansados, que haviam atravessado mares para negociar com reis estrangeiros. Quando Hasekura pisou em solo japonês, não encontrou admiração. Encontrou silêncio. Mas um silêncio diferente. Não o de reverência, e sim o de desconfiança. O Japão havia mudado. Enquanto ele navegava por Lisboa, Madrid e Paris, o shogunato Tokugawa fechara as portas do país. Estrangeiros eram vistos como veneno. Missionários eram caçados. O comércio era vigiado como pecado. O mesmo homem que fora recebido como curiosidade na Europa, agora era tratado como risco em sua própria terra. Para os oficiais japoneses, Hasekura não era mais diplomata. Era suspeito. Um homem que havia respirado o ar do Ocidente, ouvido suas mentiras, provado seus vinhos. Um corpo contaminado por ideias perigosas. Sua missão, que deveria abrir caminhos, agora era vista como traição. Ele voltava como estrangeiro em sua própria casa. Se na França sua presença desconcertava cardeais, no Japão ela desconfortava shoguns. Ele havia visto demais. Sabia demais. E pior, trazia hábitos que não se encaixavam no novo isolamento. Era como tentar enfiar uma peça estrangeira em um quebra-cabeça nacionalista. Não havia espaço para ele. A ironia é que o homem que ensinara a um rei europeu a calar não tinha espaço para abrir a boca em sua terra natal. O silêncio que fora arma virou condenação. Os vizinhos o olhavam de lado. Os oficiais o evitavam. Até a própria família sentia vergonha. Hasekura já não era samurai, nem diplomata. Era fantasma. Alguns relatos dizem que tentou defender sua missão, que falou sobre alianças, comércio, aprendizado, mas ninguém queria ouvir. O Japão não queria pontes, queria muros. O que ele trouxera da França não era tesouro, mas maldição. E assim, cada palavra que saía de sua boca caía como pedra no fundo de um poço. O homem que calara generais com o olhar, agora era calado pela própria terra. Não houve julgamentos públicos, nem execuções espetaculares. Apenas o esquecimento. Uma forma ainda mais cruel de morte. Porque em sociedades que veneram a honra, ser ignorado é punição pior que a lâmina. Hasekura, então, escolheu o silêncio definitivo. Recolheu-se. Passou seus últimos anos em uma espécie de exílio interno, longe das decisões, longe das cortes, longe da relevância. Viveu cercado de memórias que ninguém queria ouvir, como um arquivo que ninguém mais ousava abrir. É irônico, na França, ele era mito sem querer. No Japão, ele era ninguém, mesmo tendo tentado ser alguém. Dois mundos opostos que o esmagavam de formas diferentes. No Ocidente, o silêncio dele era poder. No Oriente, o silêncio dele era condenação. E no fim, o homem ficou preso entre dois vazios. Aos olhos da história oficial japonesa, ele desapareceu. Poucas linhas, nenhum destaque, nenhuma glória. O shogunato não queria lembrar.
Era inconveniente ter enviado alguém para negociar com europeus no momento em que decidira isolá-los. O samurai sem espada virou apenas uma nota de rodapé. Mas a Europa lembrava. Para os franceses, sua passagem já era mito. Para os espanhóis, era ameaça. Para os portugueses, era vergonha. No Japão, ele morria esquecido. No Ocidente, continuava vivo. Era como se sua alma tivesse ficado presa no outro lado do mar. Esse retorno amargo mostra a crueldade da política. O herói em uma terra pode ser o traidor em outra. Não importa o esforço, não importa o sacrifício. O destino sempre é escrito por quem tem o poder de apagar. E Hasekura não tinha mais espada, nem voz, nem aliados. Só memórias que ninguém queria. O silêncio final de Hasekura não foi escolha, foi imposição. Diferente da França, onde ele calava para vencer, no Japão ele calava porque não podia mais lutar. O silêncio, antes arma, agora era prisão. E não havia saída. Assim, o homem que havia fascinado um rei europeu terminou como sombra em sua própria terra. Um estrangeiro eterno. Fora da França por nascimento, fora do Japão por destino. Mas mesmo essa morte discreta não apagaria seu legado. Porque os fantasmas que ele deixou na Europa continuariam a assombrar. E séculos depois, estudiosos franceses ainda sussurrariam seu nome como quem abre uma porta proibida. O exílio silencioso. Não houve julgamento. Não houve verdugo, nem praça pública. O castigo de Hasekura foi mais cruel. O esquecimento. Excluído da corte, afastado das decisões, deixado para murchar como uma vela esquecida em quarto fechado. O Japão, que outrora o enviara como emissário, agora fingia que ele nunca existira. E esse tipo de morte é pior que a lâmina. É a morte em vida. Hasekura viveu seus últimos anos em uma espécie de exílio interno. Não um desterro oficial, mas um afastamento silencioso. Não era consultado, não era recebido, não era lembrado. As portas que antes se abriram para ele em palácios estrangeiros, agora se fechavam em sua própria terra. O samurai que calara cardeais, agora não tinha sequer a atenção de um aldeão. Alguns relatos sugerem que vivia em uma pequena casa, afastada, rodeada por campos esquecidos. Poucos vinham visitá-lo. Os que vinham, vinham mais por curiosidade mórbida do que por respeito. O estrangeiro que impressionara reis agora era apenas um velho homem de olhar cansado, mastigando lentamente sua própria solidão. É cruel pensar nisso. Em Paris, cada gesto seu era interpretado como filosofia, cada silêncio como arma. No Japão, cada gesto era irrelevante, cada silêncio era vazio. O mesmo homem, em dois mundos, duas leituras opostas. Um mito de um lado do mar, um ninguém do outro. A ironia histórica em sua forma mais pura. A vizinhança cochichava. Ele se vendeu ao Ocidente. Trouxe ideias perigosas. Ofendeu os deuses. Sempre havia uma desculpa conveniente para justificar o exílio. Mas a verdade era simples. Hasekura havia se tornado inconveniente. E num país que se fechava sobre si mesmo, não havia espaço para pontes humanas. O silêncio dele, antes admirado, agora o devorava por dentro. Não falava porque não tinha mais a quem falar. Não escrevia porque sabia que ninguém leria. Vivia como uma sombra, sobrevivendo mais por hábito do que por vontade. E pouco a pouco, esse silêncio deixou de ser arma e virou prisão. Seus filhos sentiram o peso. A família carregava o estigma de ter um patriarca contaminado pelo estrangeiro. Perdiam prestígio, perdiam respeito. No Japão, herança não é só sangue, é reputação. E a reputação de Hasekura agora era mancha. O silêncio dele se tornava também o silêncio da própria linhagem. Os poucos que ainda se aproximavam falavam de um homem sereno, mas triste. Alguém que caminhava devagar, que olhava para o horizonte como quem esperava por um mar que nunca mais viria. Alguém que parecia carregar dentro de si não apenas memórias, mas fantasmas. Porque o silêncio também guarda os mortos. É quase poético imaginar. O mesmo homem que foi recebido em salões dourados, que fascinou reis e cardeais, agora regava um pequeno jardim sozinho, em completo anonimato. O contraste é tão brutal que parece ficção. Mas é história. História cruel, porque a glória de um homem raramente sobrevive à conveniência dos poderosos. Aos olhos oficiais, Hasekura era apenas mais um samurai aposentado, irrelevante,
sem feitos dignos de registro. Mas a realidade era outra. Ele era a cicatriz viva de uma tentativa frustrada de aproximação entre mundos. Uma cicatriz que o Japão preferia esconder debaixo das roupas, fingindo que não existia. E assim, os dias passaram. O estrangeiro de Paris virou o fantasma de Sendai. O mito europeu virou sombra doméstica. O silêncio, que antes ecoava como trovão, agora só ecoava dentro dele. Até que um dia, nem isso. Porque todo silêncio, no fim, se transforma em ausência. A ironia maior é que a França, sem perceber, continuava a ser moldada pelas sementes que ele plantara. Enquanto no Japão ele era esquecido, em Paris seu nome ainda surgia em relatórios, boatos e lendas. Era como se sua alma tivesse ficado presa do outro lado do mundo, enquanto seu corpo apodrecia em solidão. No fundo, talvez seja esse o destino de quem tenta construir pontes entre mundos. Ser estrangeiro em ambos. Pertencer a todos os lugares e a nenhum. Ser lembrado onde não se está e esquecido onde se nasceu. O preço de ser símbolo é não ter casa. Hasekura morreu como viveu. Em silêncio. Sem cortejo, sem gritos, sem discursos. Apenas uma ausência que ninguém ousou comentar. Mas sua sombra, invisível, atravessou oceanos e séculos. E mesmo enterrado em anonimato, sua história ainda respirava em outros continentes. E seria desse anonimato, desse túmulo sem honras, que nasceria um fantasma literário. Um fantasma que os livros franceses resgatariam séculos depois, como se invocassem algo que o Japão tentara apagar. O fantasma nos livros foram os livros que o ressuscitaram. Séculos depois de sua morte silenciosa, estudiosos franceses começaram a vasculhar arquivos esquecidos. Encontraram relatórios, cartas incompletas, relatos de banquetes e cochichos diplomáticos. Entre as linhas frias da burocracia, emergia a sombra de um homem. Não era soldado, não era rei, não era padre. Era algo mais incômodo. Um fantasma estrangeiro que havia deixado marcas invisíveis. Os relatos eram contraditórios. Uns descreviam-no como sábio iluminado, capaz de desarmar generais com o olhar. Outros o retratavam como espião traiçoeiro, enviado para corromper a fé católica. Havia até quem o chamasse de herege silencioso. A verdade estava perdida, mas o mito era irresistível. Porque fantasmas sobrevivem não pelo que foram, mas pelo que cada época precisa que sejam. Nos salões iluministas, ele virou exemplo de disciplina exótica. Nos círculos românticos, foi pintado como mártir de duas culturas. Nos corredores acadêmicos, como ponte entre Oriente e Ocidente. E, em cada versão, uma certeza. A França não havia saído a mesma depois de sua passagem. O silêncio dele ecoava mais do que 1000 discursos impressos. É curioso. No Japão, seu nome sumira, quase apagado pela censura do shogunato. Na França, florescia como lenda. O estrangeiro que não encontrou casa em sua terra ganhou eternidade em bibliotecas estrangeiras. Era como se sua alma tivesse escolhido o lado europeu do mar, recusando-se a voltar para um país que o rejeitou. Alguns escritores o romantizaram demais. Transformaram-no em herói trágico, amante secreto de damas francesas, mestre oculto de cardeais. A imaginação corria solta. Mas não importava, porque no fim, pouco interessava a verdade. O que importava era o vazio, o espaço em branco onde cada autor podia desenhar o que quisesse. Historiadores sérios tentaram decifrar os manuscritos. Alguns acreditavam que eram apenas notas banais de viagem. Outros juravam que continham filosofia secreta. Mas todos concordavam em algo. Havia ali um olhar diferente sobre a França. Um olhar que revelava a miséria por trás da pompa, a farsa por trás da fé, a fraqueza por trás do poder. E é isso que os franceses nunca admitiram em público. Que precisaram de um estrangeiro para se verem de verdade. Foi o samurai quem lhes mostrou, sem falar nada, que a grandeza deles era frágil. E quando a verdade vem de fora, dói mais. É como ouvir do vizinho que sua casa está caindo. Você até já sabia, mas nunca suportou admitir. Com o tempo, Hasekura virou personagem de teses, romances e debates acadêmicos. Era citado em discursos sobre diplomacia, usado como exemplo em aulas sobre cultura. Seu nome aparecia em rodapés de livros que poucos liam, mas o suficiente para mantê-lo vivo. O fantasma já não precisava de corpo, bastava o eco.
Nas tavernas literárias, ele era lembrado como aquele que calou Richelieu. O cardeal, para muitos, era um dos maiores políticos da França. E ser derrotado por um silêncio estrangeiro era mais do que história. Era vingança poética. Uma vingança que os franceses saboreavam como vinho envelhecido. A ironia maior é que nenhum desses escritores conheceu o homem. Todos escreveram sobre um mito. O verdadeiro Hasekura, o diplomata exilado, nunca foi ouvido. Mas, de certa forma, era justo. Ele havia escolhido o silêncio como arma. E a história apenas prolongou esse silêncio, transformando-o em sombra literária. O Japão continuava em silêncio sobre ele. Até séculos depois, quase nada. Apenas fragmentos. O país que deveria honrá-lo foi o mesmo que o sepultou no esquecimento. Enquanto isso, a França o abraçava como peça de sua própria narrativa. Um estrangeiro virou espelho nacional. Uma ironia que só a história sabe escrever. E assim, de páginas empoeiradas, ele começou a assombrar séculos. Cada nova geração descobria um pouco mais, inventava um pouco mais, distorcia um pouco mais. O fantasma do samurai sem espada tornava-se cada vez mais distante do homem real. Mas o mito já não precisava dele. O mito andava sozinho. Talvez esse seja o destino de quem vive entre mundos, ser apagado em casa, mas imortalizado em terras alheias. E nesse caso, ser lembrado não como guerreiro, mas como silêncio. Não como espada, mas como pausa. Um fantasma que não assusta com gritos, mas com ausência. O homem morreu esquecido. O fantasma sobreviveu em livros, e como todo fantasma literário, nunca mais poderá ser exorcizado. Porque cada página nova apenas reforça a maldição. O silêncio de Hasekura tornou-se eterno. E é desse eterno silêncio que brotará a última peça de nossa história. A consagração do mito. O samurai que nunca lutou. O samurai que nunca lutou. Ele não ergueu lâmina. Não derramou sangue. Não comandou exércitos. Ainda assim, atravessou mares e séculos, deixando atrás de si rastros mais profundos do que muitos guerreiros coroaram com carnificina. Foi chamado de samurai, mas sua espada era invisível. Foi chamado de estrangeiro, mas se tornou parte da alma de outro império. Ele era o silêncio que venceu batalhas sem nunca lutar. Na França, virou mito. O homem que calou generais, que desconcertou cardeais, que fascinou um rei inseguro. Seu silêncio virou moda, virou método, virou arma política. Foi copiado, ridicularizado, exagerado, mas nunca esquecido. Em um país onde todos gritavam, o estrangeiro mostrou que calar podia ser mais devastador. No Japão, foi esquecido. Enterrado em anonimato, condenado ao exílio silencioso, apagado da memória oficial. Para uns, traidor. Para outros, inconveniente. Sua própria terra o rejeitou, enquanto terras distantes o transformavam em fantasma eterno. O paradoxo final: ser lembrado onde não viveu e ignorado onde nasceu. O mais irônico é que talvez ele nunca tenha desejado nada disso. Talvez quisesse apenas cumprir sua missão, negociar em paz, voltar para casa. Mas a história não perdoa a inocência. A história transforma homens comuns em mitos incômodos. E Hasekura foi condenado a ser mito, não por suas palavras, mas por sua ausência delas. Seus manuscritos viraram rumores. Sua carta perdida virou lenda. Seu olhar virou arma. Seu silêncio virou eternidade. Ele foi o samurai que nunca lutou, mas cuja sombra atravessou séculos. Uma sombra que ainda hoje assombra livros, universidades e imaginários. E é por isso que sua história continua viva. Porque há algo de profundamente humano nesse paradoxo. A vitória sem combate, a glória sem espada, a imortalidade sem herança. Todos querem lutar e gritar. Poucos entendem o poder de simplesmente calar. Hasekura entendeu. E esse entendimento foi sua maldição e seu legado. A França mudou por causa dele, talvez pouco, talvez muito, mas mudou. Reis aprenderam a pausar. Nobres aprenderam a temer olhares. Cardeais aprenderam que nem sempre as palavras vencem. O estrangeiro sem voz se tornou voz sem corpo, e essa voz ainda ecoa. O Japão tentou esquecê-lo, mas esquecer é inútil quando outros lembram por você. Hoje, séculos depois,
Seu nome reaparece em livros, em séries, em histórias contadas em sussurros. O silêncio do samurai não morreu. Apenas se transformou em eco. E nós, aqui, repetimos esse eco. Damos carne ao fantasma, voz ao silêncio, forma à ausência. O samurai que nunca lutou continua vivo porque ainda precisamos dele. Precisamos de sua ironia, de sua calma, de sua sombra. Precisamos de um lembrete cruel. Que o mundo grita demais, mas nunca ouve. O mais incômodo é que talvez ele tenha vencido exatamente por isso. Porque nunca tentou. Porque nunca competiu. Porque nunca levantou espada. Enquanto todos buscavam vitória barulhenta, ele conquistou a eternidade silenciosa. O maior paradoxo da história francesa é que foi um japonês calado quem ensinou sua corte a falar menos. Hasekura é fantasma, mito, símbolo. Mas também é aviso. Aviso de que a história não é feita apenas por quem grita, mas também por quem cala. E que muitas vezes, o que realmente muda o mundo não são as palavras ditas, mas as que ficam presas entre os dentes. Ele morreu em solidão. Foi enterrado sem glória, esquecido por seus. Mas a morte, para quem carrega mito, é detalhe, porque a lembrança não morre. E o silêncio, quando é verdadeiro, se transforma em eternidade. Hasekura não precisa de túmulo. Ele é o próprio eco. E assim termina a história do samurai que nunca lutou. O homem que mudou a França sem espada, sem exército, sem palavra. Um homem que provou que o silêncio pode ser mais letal que qualquer arma. Um homem que virou fantasma para sempre. Agora me diga, você acredita que o silêncio pode mudar impérios? Responda nos comentários. Quero ouvir seu eco, quero saber até onde essa sombra pode chegar. Ele nunca levantou lâmina, mas levantou espelhos. Nunca gritou ordens, mas calou exércitos. Nunca pediu glória, mas ganhou eternidade. O Japão o apagou. A França o imortalizou. E nós, séculos depois, ainda repetimos seu nome como se fosse feitiço. Hasekura Tsunenaga. O samurai que nunca lutou, mas que venceu pelo silêncio.